Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Aleluia. Irmão, eu separei uma palavra que Deus me deu para trazer nessa noite. Uma palavra pequena, mas uma palavra que o Senhor tem falado no meu coração. Se encontra lá no livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Uma palavra que todos conhecem, irmão, né? A palavra de Jeremias. Jeremias, irmão, era um profeta de Deus, né? Deus, uma certa vez, quis mostrar a esse profeta o que ele tinha que falar para o povo de Israel, de Jerusalém, para o povo, né? E engraçado que Deus usou Jeremias e mandou Jeremias descer a casa de um oleiro. O que é a casa de um oleiro, irmão? É um local onde você faz vaso, onde você pega o barro, né, e vai fazendo, e faz um vaso. Quando o vaso está ruim ou está torto, ele vai, quebra aquele vaso e torna de novo a fazer um vaso, para modelar um vaso perfeito. E Deus quis mostrar a Jeremias como é que o oleiro fazia para fazer aquele vaso. E Deus falou com o meu coração: assim é Deus na nossa vida. Assim é Deus quando Deus quer nos mostrar como Ele quer fazer com a nossa vida, o que Ele quer da nossa vida, né? E Deus, Ele tem um processo na vida de cada um de forma diferente. Deus, cada um aceita Jesus e a convenção é diferente. Tem uns que têm uma libertação imediata, tem uns que têm uma libertação que é parcelado, né? É de pouco a pouco. Tem uns que chegam dentro da igreja e já começam a se envolver com a igreja, né? Tem uns que já chegam dentro da igreja, já fica sentado no banco só aguardando, porque Deus conhece o coração e a mente de cada um e sabe a forma que Ele vai trabalhar na vida de cada um. Na vida de cada um. Deus sabe o potencial de cada um, até onde cada um pode chegar. Mas aqui Deus quis mostrar ao profeta alguma coisa. Como aquele povo naquela época estava vivendo uma vida de desobediência, né? O povo de Israel, Deus queria que o profeta falasse para o povo, né? E a Bíblia relata que ele foi rejeitado quando ele foi falar, né? Pelo menos nessa passagem, em outras passagens, Jeremias foi rejeitado pelo povo. Mas assim mesmo ele falou, né? Mas como que Deus faz na nossa vida, irmão? Deus muitas vezes, quando a gente abre a Bíblia, Ele quer mostrar a gente o que Ele quer e da forma que Ele quer que a gente possa ser da forma dele, não da nossa forma. E muitas vezes nós queremos ser da nossa forma, fazer da nossa forma, agir da nossa forma. Irmão, quando você aceita Jesus como Salvador, a tua vida não te pertence mais, pertence ao Criador. Você está na mão dele. E é da forma dele que nós devemos fazer a vontade. E não mais da nossa vontade, não mais do nosso jeito, mas sim do jeito que ele quer. E você já perguntou qual o jeito, qual é a forma que Deus quer que você faça? Aquilo que Deus quer que você realiza na casa dele? Porque, irmão, é muito fácil eu fazer da minha forma. Mas fazer da forma de Deus, já há mudança. Já tem uma mudança. Você aceitar, vou falar uma coisa aqui na vida.
uma coisa correta e que todos sabem disso. Um viciado, ele é dependente das drogas. E nós, quando aceitamos Jesus, nós temos que acreditar e ter convicção que eu sou dependente de Jesus. Dependo dele para tudo. Mas dependo dele para tudo. Eu não vivo mais um velho homem, mas vivo um homem novo, que eu nasci para Cristo. Então eu dependo de tudo dele. E eu tenho que me orientar com ele. Eu tenho que começar a falar com ele, a me expressar com ele. Porque aí ele vai fazer a vontade dele na nossa vida. A gente vai começar a trabalhar conforme Deus quer. Aleluia. Capítulo 18, versículo 1 até o versículo 10. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do olheiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, sobre as rodas. Como o vaso que o olheiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Aleluia. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro? A casa de Israel, disse o Senhor: és que como a barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão do olheiro. A casa de Israel, no momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar e derrubar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que houverá dito, e lhe faria, aleluia, até aí, irmão, e faria orar, pois já fala agora aos homens. Amor, segura esse telefone aqui. Aleluia. Irmão, tu viu aqui que Jeremias, né, foi chamado por Deus. Deus falou com Jeremias e pediu a Jeremias para descer à casa do olheiro, que lá ele ia falar com Jeremias. Então, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do olheiro, e lá ouvireis a minha palavra. Descia, e ele falando, desci à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue às suas obras, sob a roda. Como o vaso que o olheiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe percebeu. Aí você vê, irmão, que Jeremias observou que o vaso que aquele homem estava fazendo, ele quebrou, estava com defeito. Eu fui ler a Bíblia, nós temos uma Bíblia de estudo lá em casa, e a Bíblia de estudo falava que aquele barro, aquela parte de barro estava com pedra. E quando aquele homem foi fazer aquele vaso, a pedra foi e quebrou o vaso que ele estava construindo. Então ele teve que pegar de novo, no estudo que tem na Bíblia lá em casa, e fazer de novo. O que eu quero dizer para você, irmão, é que Deus faz isso em nossas vidas. Deus, Ele age na nossa vida dessa forma. Deus, a gente pode cometer qualquer tipo de erro, qualquer tipo de pecado, né? Por um motivo qualquer, qualquer coisa. Mas Deus, Ele não olha com o olho do homem, mas Ele olha com aquele olhar dele de misericórdia e de amor. Ele vai te pegar de novo e vai falar assim: pô, meu filho, ele caiu. Ele vai pegar de novo você e vai te moldar de novo da forma que Ele quer.
Mas que isso, pastor? Irmão, da mesma forma que aquele olheiro estava fazendo aquele vaso, ele não esperava que aquele vaso ia vir com a pedra, e aquela pedra, na hora de passar ali naquela máquina, que é um negócio que vai rodando, e pluf, estragasse o vaso. Assim, irmão, quando a gente aceita Jesus, quando a gente se converteu a Jesus, a gente leva com a gente para dentro da igreja um montão de problema que nós temos, e achamos que esses problemas vai ser solucionado assim. Não, irmão. A gente leva e Deus vai tirando, vai removendo aquilo da nossa vida. Da mesma forma que aquela pedra que estragou aquele vaso daquele olheiro, da mesma forma, Deus vai tirando aquelas pedras que estão te incomodando, que está te atrapalhando a tua vida espiritual de crescer. Deus vai moldando aquele vaso, vai mudando a tua vida. Deus vai tirando aquele barro ruim e vai jogando fora, vai tirando aquilo que não é dele, de tua vida, e vai lançando fora. E vai fazendo de você um vaso novo, um homem novo, uma mulher nova, porque Ele quer que você seja moldado por Ele, e não por homem, não por mulher, não por homem, não, é por Ele. Ele quer te moldar, mas da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer te colocar dentro da casa do Senhor. Nós somos vasos na mão de Deus, irmão. Eu sou um vaso na mão de Deus. Para mim ser um vaso na mão de Deus, eu não posso estar como vaso de qualquer forma. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Quando vocês querem comprar um vaso para botar uma rosa, para botar alguma coisa dentro de casa, um enfeite, vocês vão dentro de uma loja, vocês não procuram comprar o melhor vaso que tem lá? O mais perfeito? Não é assim, irmão? Ou eu estou mentindo? Ou você vai lá e pega aquele torto, aquele ruim, aquele feio e leva para a tua casa? Torto, irmão, foi quando eu aceitei Jesus, eu era torto. Depois que eu aceitei Jesus, meu torto ficou de lado, porque eu fui limpo e lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu vou comprar o melhor vaso. É assim que Deus quer fazer contigo, irmão. Ele quer fazer você o melhor vaso na casa do Senhor. Ele quer que você seja um vaso limpo, bonito, aonde que você passar, aonde que você estiver, o pessoal vão falar assim, que vaso é aquele, rapaz? O vaso brilha, o vaso é bonito. É porque Jesus te fez um vaso novo. Porque Jesus te moldou da forma que Ele quer. Mas para isso, irmão, você tem que abrir o teu coração. Deixar a palavra entrar no teu coração. Ouvir o que Deus está falando contigo. Aí você vai ver como Deus vai mudar a tua vida. Mas que isso, pastor? Um vaso? O que é um vaso que aquele olheiro estava fazendo? Eu quero dizer para você, meu irmão, você é um vaso na mão de Deus. Deus quer te usar com autoridade. Deus quer te usar com unção. Deus quer te usar, irmão. Mas para Deus te usar, irmão, você não pode ser um vaso qualquer. Você tem que ser um vaso especial. Um vaso que Ele moldou, que Ele transformou, que Ele mudou. E agora Ele vai falar assim para você, minha filha, meu filho, vai lá, faça a minha vontade, faça a minha obra, porque você está mudado, está transformado, você é uma nova criatura. O que você fez lá atrás, o vaso que tu era lá atrás não me importa mais, mas me importa daqui para frente. Aleluia. Ah, você pode ser um vaso, irmão, você pode estar um vaso caído, um vaso feio, mas não me interessa. Ele vai pegar e vai fazer de você um vaso bonito. Porque Ele é Deus. Tu na mão de Deus, irmão, há mudança. Mas tu na tua mão, na tua vontade, não há mudança. Mas quando nós colocamos a nossa vida, o nosso coração, o nosso pensamento na mão de Deus, botamos, depositamos lá no altar e falamos, Deus, quero mudança na minha vida, quero transformação na minha vida, eu quero ser um novo homem, uma nova mulher, eu te garanto uma coisa, você vai ser. Porque a palavra mesmo fala, irmão, não sou eu. Não sou eu. Assim como nós encontramos um grande homem na Bíblia, vamos lá para José. Tu acha que foi mole para José? Um jovem de aproximadamente 17 anos, foi vendido como escravo, né? Foi lançado num poço alto. Deus não permitiu que ele quebrasse uma perna, nada, ele caiu lá, ficou lá caído. Os irmãos tiraram ele de lá, ainda venderam ele como escravo, ainda mentiram para a mãe, para o pai, que ele tinha um leão, um urso, tinha matado ele. Mas ele foi parar aonde, irmão? Lá no Egito. E o que Deus fez com ele, irmão?
Deus tinha uma obra com ele. Deus modelou José a forma dele, não a de José. José foi parar lá como escravo, irmão. E olha que a Bíblia relata toda hora que tu for ler a história dele, que é onde José tocava a mão, a planta dos pés dele, e tudo prosperava, tudo acontecia de bom. E assim mesmo tinha uma briga espiritual, Satanás sempre atacava ele. Mas ele era um vaso de Deus, ele era um vaso escolhido por Deus, separado por Deus. Deus separou aquele vaso desde o ventre da mãe. Ele escolheu e falou assim: esse aqui é meu filho, esse aqui eu estou separando, esse aqui eu já moldei dentro do ventre da minha mãe, já preparei dentro do ventre da minha mãe. E tu vê que José foi um homem que ele não pecou, irmão. De tudo que aconteceu com ele, tu não vê momento não na Bíblia ele fazendo alguma coisa de errada. Sempre recebendo perdoada, mas sempre fiel ao Deus dele. Porque ele era um vaso diferente. Porque ele era um vaso diferente. Aí tu vai lá para outro personagem da Bíblia. Vamos lá. Deus chegou para Jonas, falou: Jonas. Foi lá e falou com Jonas: Jonas, vem cá, meu filho. Vai lá para Nínive pregar o meu evangelho lá, porque o povo lá está rebelde. O que Jonas fez? Correu com medo. Jonas trouxe grande transtorno, grande coisa aconteceu, mas a misericórdia de Deus é tão grande. Quando Jonas reconheceu, quando ele estava dentro daquele peixe, ele reconheceu que ele precisava de Jesus, de Deus, ele orou. E Deus pegou aquele vaso e moldou aquele vaso e falou assim: vai lá, meu filho. E cuspiu ele na beira daquela praia. Ele foi lá e fez a obra de Deus. Porque Deus quis assim. Deus podia, irmão, muito bem, escolher outro jovem para poder fazer aquela obra. Mas Deus queria ele. Mas que isso, irmão, que tu está dando duas comparações diferentes. Ó, irmão, tu vê que José, tu vai ler a vida de José, tu não vê que José não consegue. Aconteceu toda coisa ruim nele. Ele era jovem igual o jovem Mateus, igual esse jovem que está aqui. Mas ele não pecou contra o Deus dele. Mas Jonas foi e pecou. Jonas fugiu da presença de Deus. E Jonas também era um profeta de Deus. Era um escolhido de Deus. Mas Deus foi lá e falou assim: não, meu filho, eu quero você. Vê que tu entende. Eu quero você fazer na minha obra. Ah, mas pai, eu errei, mas eu quero você, meu filho. Ah, eu pequei, mas eu quero você, meu filho. Mas não me interessa o que tu fez. Eu quero você. Eu morri naquela cruz para perdoar os seus pecados. Eu quero você, eu te escolhi, separei você para isso. E Deus vai fazer você fazer aquilo que Ele tem para você. Porque Ele te separou para isso, meu amado. Ele te separou para isso. Aí você vai ser aquele vaso usado por Deus. E Deus quer nessa noite usar vaso aqui também, irmão. Deus quer aqui nessa noite usar vaso aqui também, irmão. Deus quer nessa noite transformar vaso, mudar vaso. Irmão, Deus quer fazer de você um vaso novo, um vaso de valor na casa do Senhor. Mas, irmão, eu posso falar também de mais outros homens de Deus, como Daniel. Daniel, irmão, ele não negou o Deus dele. Quando aquele rei, aqueles prefeitos, aqueles pessoal todo ali, naquela cúpula ali, fez o rei escrever, fazer uma lei. E Daniel não ficou com medo de orar o Deus dele. E não fechou a janela para orar, não, deixou a janela aberta. E aquele rei chamou Daniel e mandou prender Daniel. Mas o que aconteceu com Daniel, irmão? Daniel era um vaso de Deus. Daniel era um vaso que Deus escolheu para estar ali e fazer a obra dele. E Daniel não ficou com medo, não se amedrontou pelaquela lei. Ele foi jogado lá, foi castigado, mas Deus estava com ele lá, passou com ele, salvou ele, libertou ele, fez de tudo. Porque, irmão, quando tu é um escolhido de Deus, você pode ser lançado na cova, na fornalha, tu pode ser lançado em qualquer lugar, que o Deus vai estar contigo. E esse vaso não vai queimar, esse vaso não vai ser comido por leão, esse vaso não vai ser nem tocado, porque tu é vaso de Deus, escolhido de Deus, e que Deus te escolheu e te chamou para fazer uma grande obra. Não adianta. Você tem que ter consciência disso, irmão. Você tem que ter convicção daquilo que Deus te chamou na casa de Deus. Você não tem que ficar olhando para aquele irmão. Ah, aquele irmão fez isso, ou que aquele irmão
é melhor, acha melhor. Não, irmão. Vai fazer aquilo que Deus te chamou. Deus não te chamou para ficar sentado nessas cadeiras bonitas vermelhas, não. Deus te chamou para tu fazer a obra dele e encher as outras cadeiras que estão vazias. Foi para isso que Deus te chamou, irmão. Foi para isso que ele te escolheu como vaso. Foi para isso que ele levou Jeremias até a casa do oleiro. Para que Jeremias pudesse dar a mensagem que Deus queria para aquele povo que estava em pecado. Foi para isso que Deus chamou Jeremias e mandou Jeremias descer a casa do oleiro. Foi para isso, irmão. E hoje Deus está mandando nós descermos a casa do oleiro. Hoje Deus está falando comigo e falando com a igreja. Desce a casa do oleiro. E vai ver lá como o oleiro faz com o vaso. É simples. O que Deus está mandando você fazer hoje é descer a casa do oleiro. É simples, irmão. Não é ficar olhando para os problemas, não é ficar olhando para a situação, não é ficar olhando que não vai dar, não é ficar olhando que não tenho condições, não é ficar olhando que não estou preparado. Não, irmão. Não. Tu viu que aquele vaso quebrou. E o que o oleiro fez? Fez um vaso diferente. A Bíblia relata que ele fez um vaso diferente. É esse vaso que Deus quer fazer na tua vida. Um vaso diferente. Aleluia. Quer que você seja um homem de Deus diferente. Que aonde vocês pisar a planta do teu pé, ali vai um vaso. Um vaso que Deus moldou, um vaso que Deus transformou, um vaso que Deus curou, um vaso que Deus transformou do vício, um vaso que Deus fez o melhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu escrevi umas coisinhas aqui, irmão. O oleiro voltou a moldar o barro estragado, formando um vaso de outro tipo. Isso está escrito na Bíblia, que você for ler. E o Senhor explicou, o seu povo era como barro em suas mãos, que tinha liberdade de moldar conforme o seu desejo. Deus, irmão, Ele molda a gente conforme o desejo dEle, não o nosso. É isso que você tem que entender. Ele vai mudar conforme o desejo dEle. Ah, irmão, eu quero não. Não. É o desejo dele que tem que prevalecer na nossa vida. Não o nosso desejo. Não a nossa vontade. Quando nós entendemos isso, muita coisa vai acontecer em nossa vida. Muita coisa vai acontecer em nossa vida. Mas que é isso, pastor? É verdade. Para Deus modelar o seu povo, deve haver uma total entrega a Deus. Irmão, é aí que está a diferença. Quando Deus quer modelar a gente também, nós temos que fazer uma total entrega para Deus. Mas, pastor, que entrega é essa aí, pastor? Você sabe, irmão. O pastor Marcelo e a pastora Márcia têm ensinado isso muito aqui na igreja. É entregar para Deus a tua vida. Totalmente, irmão. Totalmente. E você vai ver que Deus vai fazer grande mudança na tua vida. Amém, irmão? Deus mandou falar até aqui, irmão. Vamos ficar de pé. Eu não sei como está teu coração, como está a tua vida, como tu entrou nessa noite aqui. Mas que você quiser receber oração, irmão, vem até aqui. Eu vou estar orando por você. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. O que você tem pedido a Deus? O que você tem feito para Deus? Eu não sei, irmão, mas uma coisa eu sei. O Deus que eu sirvo, Ele é um Deus de mudança, é um Deus de transformação, é um Deus de... Aleluia. Eu vou chamar aqui o meu ancião Francisco para estar orando aqui, quando eu vou estar ungindo os irmãos. Francisco, vem, fazendo um favor. Meu pastorzinho, vem, Francisco, você é um ancião da igreja, rapaz. Vamos trabalhar, os pastores não estão aí, vamos trabalhar. Aleluia. Vamos trabalhar. Não adianta fazer cara feia para mim, não. Porque você é bonito de natureza. Aleluia. Não chama de amor, não, que tu vai ver quando chegar em casa. Oremos, irmãos. Meu Deus, amado Pai, eis aqui, Senhor, diante da tua presença.
diante do teu trono, os teus filhos, Pai, que vieram aqui nesta noite, Pai, buscar de Ti, Senhor, aquilo que eles precisam para a vida deles. Uma bênção, Senhor, uma bênção de conforto, de libertação, uma bênção, Senhor meu Deus, de paz para os seus corações, de refrigério. Cada um que está aqui, Senhor meu Deus, tem a sua dificuldade, tem o seu problema, tem a sua luta, mas todos, Senhor meu Deus, todos eles também têm nos seus corações a fé, Senhor, a certeza de que em Ti, Senhor meu Deus, tudo pode ser resolvido, porque não há nada, Pai, em lugar nenhum, nem no céu, nem na terra, possa contrariar a Tua vontade, Pai. Olha, Senhor, por cada um que aqui está, Senhor meu Deus, nesse momento de oração, com seus corações contritos, Senhor meu Deus, concentrados em Ti, na Tua voz, no Teu falar, Senhor meu Deus. Fala com cada um, visita cada coração nesse momento, Senhor meu Deus. Toca nessas vidas e opera, Senhor meu Deus, as bênçãos que eles precisam. Opera na vida de cada um, não como nós queremos, Pai, mas como Tu queres, porque a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, prepara-nos, fortalece, Senhor meu Deus, o nosso espírito, para que possamos lutarmos e vencermos todas as dificuldades que se colocam contra nós, Senhor meu Deus. Porque quando Tu estás conosco, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso braço forte. E contra Ti, Senhor meu Deus, não há mal que possa prosperar, Senhor. Abençoa a cada um, Senhor. Derrama das Tuas bênçãos, da Tua graça, do Teu poder, na vida de cada um dos Seus filhos que aqui está, Senhor meu Deus. É o que nós Te pedimos, orando e já Te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmão. Desculpa aí. Deu uma de pastora Márcia hoje. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, obrigado, Deus, por esse trabalho nesta noite, Deus, pelo aquele que Tu escolheu para estar aqui nesta noite, Pai. Porque foi Tu que escolheu, Pai, não eu, Pai. Ó Deus, eu tenho certeza, Deus, que muitos que aqui estavam precisavam ouvir de Ti, Senhor, a Tua voz, ó Pai. Deus, leva em paz a Tua igreja, Senhor. Guarda, Senhor. Dê uma quinta abençoada, uma sexta abençoada, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, que sábado nós possamos estar aqui, Senhor, para ajudar a nossa irmã Viva, Pai. Ó Deus, eu Te peço que Tu guarda a vida, Senhor, naquele local ali, ó Pai. Repreenda, Senhor, aquele mal que veio sobre a vida dela no dia de hoje, ó Deus. E que Tu dê vitória viva, Pai. Em nome de Jesus, toma a vida na Tua mão, Marcelo, Senhor. Toma aquela criança que está sendo gerada, Deus, no ventre dela, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, guardar aquela criança, segurar aquela criança, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. É o que eu Te peço. Nos leve em paz, nos guarda. Me dê um final de semana abençoado, ó Pai. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Salvador